A primeira parte fala a respeito da complexidade, contingência e diferenciação social. Acatando a ideia dos autores, um dos modos de se entender sobre as condições estruturais da tutela de direito da sociedade contemporânea é observando o nível de complexidade que ela se encontra, porque será a partir daí que se entende que a relação entre uma sociedade e sua complexidade ela resulta na evolução, não só da própria sociedade, mas também dos sistemas sociais que existem nelas, porque o nível de responsabilidade do sistema ou subsistemas jurídicos perante essa grande demanda social de busca por efetivação dos direitos fundamentais da sociedade também estão ligados diretamente com essa relação. O Luhmann, ele entende a complexidade como uma sobra, como um excesso de alternativas provenientes do mundo moderno. Ou seja, fica a ideia de que a sociedade moderna é caracterizada por um número muito grande de alternativas, de possibilidades que podem ou não realmente acontecer. E elas são totalmente desorganizadas, porque o número de alternativas que podem ser escolhidas é muito maior do que o número que a capacidade humana pode processar. Então, fica entendido que a atual situação da sociedade poderia ser totalmente diferente, só que não tem ideia de quão diferente ela poderia ser, porque cada possibilidade direciona para um caminho de como ou quando tudo pode ocorrer. E todas essas possibilidades que eu venho trazendo até agora é o que é chamado de contingência. Ou seja, relembrando tudo, o conceito de complexidade ela está diretamente ligado com a capacidade humana em poder avaliar minuciosamente todas essas possibilidades de estímulo do meio social. E o que a gente tem até agora é a complexidade como obrigação ou competência de decidir e a contingência como sendo as alternativas possíveis. É importante lembrar que a complexidade ela surge como impulso para o desenvolvimento e para a formação dos sistemas sociais. O aumento dela resulta na sua diferença funcional. E todo o ambiente à sua volta começa a ganhar força, porque o próprio sistema ele é definido pela diferença entre ele próprio e o ambiente. É partindo dessa suposta diferença que se consegue a evolução. É fazendo com que os dois, mesmo diferentes, se dialoguem. Assim, a sociedade passa a ter uma nova característica, a policontextualidade, porque ela deixa de ser algo totalmente bagunçado. Ela começa a ser entendida e vista por várias pessoas com vários pontos de vista diferentes. Olá, sou Carolina Tassinari e vou falar sobre a segunda parte do nosso trabalho, que fala sobre a positividade do direito e a Constituição como instrumento de abertura para o futuro. Segundo Luhmann, esse processo de evolução social resultou no estabelecimento de uma sociedade funcionalmente diferenciada e multicêntrica, pois o direito assume a sua função social de generalizar de forma congruente as expectativas normativas. Assim, transforma o ambiente, pois sistematiza a complexidade, estruturando através de uma linguagem própria. Diante disso, os indivíduos podem prever e até mesmo gerenciar as suas condutas, tendo como referência as expectativas normativas que são postas no convívio social. Dessa forma, a positividade do direito passa de um direito intangível a um mundano, disponível, estatuído e vigente por força de decisões, sendo que essas decisões vão também interferir na vigência deste direito. Segundo Luhmann, o critério de positividade do direito está na sua constante e atual experimentação, considerando o ato de decisão como uma escolha dentre as mais diversas possíveis, sendo, portanto, revogável e modificável. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que se radiquem fatos palpáveis, empiricamente possíveis, e independente de qualquer outra ordem, passa a colocar a si mesmo em situações de constante problematicidade e contingência. Dentro deste contexto, as constituições surgem como um símbolo da positividade, pois elas reorganizaram e substituíram as referências que
davam legitimidade às ações do direito na sociedade. Pois agora o direito é positivo, isto é, o direito é posto. Vive-se em estado de direito, ou, como diz Luhmann, em estado constitucional de direito. Ou seja, o direito positivo pode ser caracterizado pela consciência da sua contingência. Como diz Luhmann, ele exclui todas as outras possibilidades, mas não elimina do horizonte de experimentação jurídica, para o caso de que pareça oportuna a modificação correspondente do direito vigente. O direito positivo é irrestritamente determinado, mas não irrestritamente determinável. Assim, o direito torna-se cada vez mais um instrumento de mudança planificada da realidade em inúmeros detalhes. É possível dizer, portanto, que essa materialidade tanto separa quanto distingue, une quanto vincula, limita quanto amplia o horizonte de possibilidades, pois o caráter oculto do não-direito é sempre um direito em perspectiva, e este é um outro paradoxo. É possível observar dentro desse contexto o surgimento dos chamados novos direitos, bem como dos novos titulares de direitos, que se formam como uma tentativa de resposta aos desafios universais de uma sociedade plural, globalizada e mundializada. Esse fenômeno social apenas evidencia que o direito moderno encontra-se em constante enfrentamento com o seguinte paradoxo: quanto mais necessidades são enfrentadas, mais contingências são descobertas. Ou seja, quanto mais direitos são estabelecidos, mais não direitos são produzidos e, consequentemente, será maior a pressão da variação estrutural e, por sua vez, mais pressão por estabilização dessa variação. Por fim, podemos dizer que a abertura cognitiva multinível do sistema jurídico não deve ser compreendida como uma busca pela eliminação da contingência e do risco social. O olhar para outras esferas sociais funciona simplesmente como uma busca por uma canalização e administração desta contingência, com vistas à produção de uma decisão jurídica que seja adequada e que potencialize a função social de estabilização de expectativas comportamentais, permitindo a construção de condições favoráveis para o bom funcionamento dos demais sistemas sociais e em um processo de coevolução sistêmica. Boa noite, meu nome é Jane Regina Pereira, componho o grupo 8, com os membros de equipe Driele Aparecida Siqueira e Carolina Tassinari. Essa é a atividade A1 da matéria Direito Constitucional 2, aonde vou falar do texto Constituição, Complexidade e Contingência, o desafio da tutela de direito na sociedade contemporânea, de André Galvão Vasconcelos de Almeida e João Paulo Fernandes de Souza Teixeira. Esse trabalho foi dividido em 3 tópicos, sendo que vou falar a terceira parte sobre a abertura cognitiva multinível como mecanismo de absorção da contingência e do risco. Compreendemos que vivemos numa sociedade complexa, onde cada indivíduo passa a ter a sua própria moral e sua própria religião. Com a intensificação da globalização, ocorre o surgimento de problemas comuns a toda a sociedade, surgindo a necessidade de uma construção de ordem jurídicas. Busca-se uma teoria constitucional adequada para a realidade social, que seja eficaz e eficiente para fins de solucionar conflitos de todas as ordens. O constitucionalismo multinível busca estabilizar decisões e expectativas normativas, atuando com a capacidade moderada
do conhecimento, do ambiente social. Assim, a soberania deixa de ser algo absoluto. Pois é, o mundo é contingente, tem mais de uma opção, precisando de maiores fundamentações. A partir desse ponto, o sistema poderá evoluir, construindo um direito mais adequado para a sociedade, produzindo melhor sua atuação perante os riscos do processo decisório, ou seja, mesmas causas com possibilidade diferente, promovendo e aumentando a legitimidade democrática, ampliando a capacidade de observação por parte do sistema jurídico constitucional, diminuindo também os riscos e as consequências de suas decisões, criando linhas de comunicações nas quais os vários sistemas contribuirão para um melhor entender, proporcionando decisões com um nível de conhecimento a respeito de suas repercussões e discussões no meio social, provocando dúvidas, colocando mais de uma opção, buscando um maior conhecimento, estudando melhor o direito. A abertura cognitiva multinível do sistema jurídico não é interpretada como um mecanismo que elimina a contingência e os riscos existentes. Na visão das esferas sociais, vai funcionar como uma busca pela canalização e administração das contingências, promovendo a produção de decisões jurídicas socialmente mais corretas, que possa potencializar sua função social de estabilizar expectativas comportamentais e permitir a construção de condições mais favoráveis para um melhor funcionamento dos demais sistemas sociais. Podemos concluir que a contemporaneidade passou a cobrar das estruturas sociais novos procedimentos que se adequem a uma realidade contundente, mutante. O direito, dentro desse contexto, passa a ter a responsabilidade sobre a sua própria existência em busca de estabilizar as expectativas normativas. Sendo assim, diante dessa necessidade e alteração de paradigma da Constituição, é necessário pensar-se numa nova teoria para essa norma que efetivamente acompanhe a evolução social e não a sociedade ficar estagnada ou limitar-se ao nacionalismo estreito por falta de ausência de norma. Esse é o meu parecer referente à terceira parte do texto. Obrigada.